A Lua pode ser nossa vizinha mais próxima, mas ela ainda guarda segredos. Sem atmosfera substancial ou condições meteorológicas, a paisagem lunar passa por poucas mudanças. Por isso, acreditava-se que um impacto que a atingisse a cada poucos milhares de anos fosse o suficiente para explicar sua superfície de crateras. Entretanto, as missões Apollo trouxeram amostras de rochas lunares, incluindo detritos de cratera, lançados por impactos antigos. E essas amostras contam uma história bastante diferente. À medida que estudávamos a Lua, ficou claro que um grande número de crateras formou-se há quase 4 bilhões de anos atrás. E certamente havia uma alta concentração de impactos na Lua durante aquele período. Geólogos lunares usaram datação radiométrica para avaliar a idade das amostras. Foi uma grande surpresa descobrir que uma grande proporção das crateras da Lua havia se formado durante um período relativamente curto de bombardeamento. O Dr. David Crane é especialista nessa fase, conhecida como intenso bombardeamento tardio ou cataclismo lunar. Essa evidência da Lua está, na verdade, nos contando algo sobre toda a origem e arquitetura do Sistema Solar e sua evolução. Dezenas de milhares de meteoritos grandes devem ter atingido a Lua durante o cataclismo lunar. A Terra também deve ter sido atingida. Hoje, apenas crateras mais recentes, como esse exemplo de 20 mil a 50 mil anos no Arizona, restam ainda na Terra. A maior parte das crateras mais antigas desapareceu, entretanto, 3 bilhões e meio de anos atrás não haveria possibilidade de não as termos visto. Estamos falando de 20 a 40 mil crateras de impacto que teriam tido energia suficiente para alterar as condições globais. De onde um número tão grande de objetos impactantes poderia ter vindo? Dentro das crateras de impacto, temos traços dos elementos químicos e objetos que as produziram e que apontam para o cinturão de asteroide. Parece haver uma correspondência. Os objetos que um dia atingiram a Lua são quimicamente compatíveis com as rochas encontradas no cinturão de asteroide. Por isso, é praticamente certo que elas tenham vindo dali. Mas hoje, a maior parte dos asteroides está em órbitas estáveis. Não há nada óbvio que pudesse forçar milhares deles para fora do cinturão de asteroides para o sistema solar interno. Por isso, durante décadas, o bombardeamento foi um mistério científico. Em 2004, Hal Levinson teve um momento de descoberta. Trabalhando com uma equipe internacional, ele criou um novo modelo para a formação do sistema solar. É como uma luz que se acende. Você está sentado em seu escritório e diz, isso, resolvi o problema. Esse problema que as pessoas têm tentado resolver há décadas, eu sou o único na história da humanidade que compreende essa pequena parte do problema que estamos tentando resolver. A ideia de Levinson parte do princípio de que os planetas podem ter se formado em órbitas bastante distintas e então mudaram de local. A maior parte dos cientistas acreditava que o sistema solar fosse estável e relativamente previsível. Entretanto, hoje muitos especialistas acreditam que isso esteja totalmente errado. Isso vai contra a sabedoria convencional. Provavelmente os astrônomos sempre imaginaram que os planetas haviam se formado onde os encontramos hoje. Essas novas simulações numéricas que mostram que eles migraram muito e tiveram até mesmo encontros diretos que os levaram a mudar sua ordem, são surpreendentes e novas. Nas simulações de Levinson, Júpiter e Saturno lutaram um contra o outro sempre que suas órbitas se aproximavam. Mas, de um modo geral, essas forças de gravidade se anulavam. Somente quando Júpiter circulava o Sol exatamente 2 vezes para cada vez que Saturno circulava uma só vez, algo dramático parecia ocorrer. Chama-se ressonância 2 para 1 e ocorreu 3 bilhões e 900 milhões de anos atrás. Na verdade, aquela configuração faz os planetas agitarem um ao outro. Eles perturbam um ao outro. Em vez de se anularem, os empuxos gravitacionais dos 2 planetas trabalham então na mesma direção. Para Levinson, é exatamente como empurrar um balanço. Cada empurrão bem regulado leva o balanço mais alto. Para Júpiter e Saturno, cada cutucada gravitacional ampliava suas órbitas até que eles chegaram a seus padrões atuais. Mas o processo teve um impacto fatídico sobre outros planetas. Urano e Netuno não conseguem suportar aquilo de jeito nenhum e ficam completamente loucos. Suas órbitas se cruzam, eles se aproximam um do outro gravitacionalmente, um deles é lançado para fora, o outro é lançado para dentro, eles se distanciam ruidosamente.
portadores de necessidades. Urano e Netuno podem até mesmo mudar de lugar, arrancando um grande número de asteroides que os cercam para fora de suas órbitas. É uma receita para desastre. Alguns asteroides são lançados para o espaço, enquanto outros são empurrados para o Sol. Milhares atingem os planetas internos e a Lua da Terra. Parece uma transformação caótica e improvável, mas hoje essa evidência sugere que isso de fato ocorreu. Isso nunca poderia ocorrer hoje. Júpiter e Saturno estão hoje muito distantes, mas esse acontecimento pode ter sido um momento-chave na formação do nosso sistema solar. Mas o que é realmente incrível é que o resultado poderia facilmente ter sido completamente diferente. Você poderia ter tido um tipo de estrela diferente, muitos planetas gigantes. Há muitas maneiras em que as coisas podem dar errado. E nós estamos bem ali, naquela fina linha de sorte da existência. Em vez do sistema solar diferente que hoje vemos, poderíamos ter permanecido para sempre como cinzas, gás e poeira. E o nosso futuro? Daqui 5 bilhões de anos, à medida que nosso Sol ficar sem combustível, ele irá se expandir, consumindo alguns dos planetas internos. Outros planetas podem vir a sobreviver como mundos fantasmas, ainda orbitando seu Sol sem vida. Não haverá vida alguma, de espécie alguma. Mas, por enquanto, temos sorte por estarmos vivos. Versão brasileira: Centauro.